Eu não gosto de falar em racismo, para ser sincero, eu nem sei o que é racismo, nem me envolvo com isso. Então, na realidade, racismo não aconteceu na minha vida. Agora, que eu fui chamado de macaco, fui. Cultura do Brasil, né? A pessoa negra se suspeita, parece que já nasceu com um alvo no peito, né? A pessoa negra, né? Daí vem a história que o goleiro negro não é confiável, que goleiro negro não vinga, né? E eu convivi com isso a vida inteira e até hoje tem treinadores mais velhos, diretores mais velhos que acreditam realmente nisso. Quando eu estava começando a carreira, fazendo estágio num clube, um diretor, hoje já falecido, ele chegou para mim e falou, estava fazendo estágio de treinador no clube, ele falou, não, treinador negro não existe no futebol, isso não existe, não tem que ter treinador negro. Grande parte da resistência que muitos têm em relação ao meu trabalho como comentarista esportivo é que muitos não admitem, mas eles não querem um negro formando opinião no futebol campineiro. Por que o cara acha que o meu lugar não é aqui? Por que ele está me ofendendo gratuitamente? Por que ele quer me atingir dessa maneira, entendeu? Ele pode não gostar do meu trabalho, mas, pô, macaco, seu lugar não é aqui, sai daqui, isso machucou bastante. Nessa mesma proporção de representatividade que existe lá na base do campo, ela não se repete nas estruturas de poder mais acima da hierarquia. Não faz sentido um clube que a maioria da sua torcida é pobre, negra, ter uma diretoria totalmente elitista, apartheid, descolada do mundo real das pessoas. O racismo é o tratamento, é a discriminação, a segregação de forma geral, não individuada. Quando você faz uma discriminação de toda uma raça, uma segregação, um separatismo de toda uma raça, é caso de racismo. A pena do racismo, além de ser uma pena de reclusão, né, ou seja, obrigatoriamente impõe o início de cumprimento da pena em regime fechado, ele é imprescritível. Na época, lá em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, essa lei preveu 2 artigos. O primeiro deles era estabolida a escravidão negra no Brasil. E o segundo, revogam-se as disposições contrárias. Precisávamos, na época, de uma regulamentação melhor para poder reincluir toda aquela massa que estava sendo jogada para fora da sociedade. O primeiro contato com o racismo, obviamente, é na escola, né? Porque quando você está no teu bairro, ali na comunidade, quase parece que todo mundo é tudo igual, né? Todo mundo é preto, pobre, né? Mesmo as pessoas que não são negras são pobres, então você tem mais aquele componente de classe, né? A identidade de classe e de pertencimento. Você pertence a uma comunidade, você tem uma classe. Você é o pobre, do outro lado da cidade estão os ricos. Então você vai criando um ambiente de segregação. A pessoa negra se suspeita, parece que já nasceu com um alvo no peito, né? A pessoa negra, né? A criança negra está num lugar que não seja o local adequado dela, que não é o local que ela vive, né? Adequado, todo lugar é adequado, não existe um negócio. A pessoa tem o direito de ir e vir em qualquer lugar. É fato, as pessoas que são vítimas do racismo, elas buscam uma forma de sobreviver. Todos esses estereótipos que inclusive amparam na literatura, no livro didático, na ciência, que dizia, não, olha, esses caras são violentos mesmo, as características, o crânio, a performance, a herança deles genética, transforma eles em pessoas violentas que vivem no meio violento e vão reproduzir a violência. Que vantagem o sujeito de bater no peito, eu sou negão mesmo, e daí? Qual a vantagem que ele leva, do ponto de vista competitivo? Nenhuma, zero. O racismo está nas oportunidades, né? E aí tem a questão socioeconômica também. A gente vive num país, hoje, onde a grande maioria da população de classe baixa são pessoas negras. E isso aí reflete muito na questão de oportunidade. Então eu digo assim, a gente sempre tem que fazer muito mais para conseguir ter as mesmas oportunidades. Acho que é isso que a sociedade tem que combater.
né? Quando a gente fala assim, muito mimimi, o racismo é mimimi, tá chorando e tal, é questão de oportunidade. O pessoal não sabe a dor que é. Alguém olhar no teu rosto e falar, pô, véio, você é menos que você é negro. Aí acha que é, exagero. Não é exagero, cara, é uma dor que eu sinto e outras pessoas sentem. Não pode ser exagero. Então, mesmo as pessoas achando que é exagero, a gente não se cala. Porque a nossa vida é essa. Nossa vida é cair, levantar e continuar. Cair, levantar e continuar. Cair, levantar e continuar. Quantas vezes for necessário. Aí você sofre, se você acha lá, pô, cheguei, pô, sou deputado, sou vereador, sou secretário, sou presidente da Ponte Preta, sou jogador de futebol. Aí o cara fala, pera aí, meu amigão, pera aí. Onde o senhor vai? Não, pera aí, desculpa, tá bom, então, entendeu? Aí vem um choque, porque o cara fala assim, esse mundo aqui não te pertence, né? Esse corpo não te pertence, esse espaço não te pertence, né? Então você trava várias batalhas. Então a parte do racismo, eu não me envolvo, porque o racismo nunca me perturbou. Por quê? Eu nunca dei chance do racismo entranhar em mim. Agora, que eu já fui chamado de macaco, já. Que eu fui chamado de preto safado, já. Mas isso não me feria. O Dadá analisa o racismo a partir da perspectiva dele. Ele conseguiu enfrentar o racismo e passar por cima disso. Mas, cara, João Pedro, Ágata e Miguel não conseguiram. João Pedro, Ágata e Miguel estão enterrados por conta da cor da pele dele. É isso o entendimento. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito individualista, né? Muito olhando para o seu umbigo. Por isso que eu acredito muito na questão da informação e do conhecimento. Por isso conhecer a história desse país é fundamental para tu entender. Ao passo que quando tu tornar consciente, hoje muitas pessoas têm posturas racistas e preconceituosas. Qualquer pessoa que não entende nada de racismo tem um discurso pronto para combater as políticas de ação afirmativa no Brasil. Qualquer pessoa. E eu sempre digo, o tipo de racismo mais perigoso e o mais perverso é o racismo estrutural. O que se manifesta no esporte, na TV, isso aí é a parte menor, é a ponta do iceberg. Porque é o racismo estrutural que não deixa uma grande parcela da população brasileira, que é a população negra, evoluir como deveria evoluir, se desenvolver como deveria se desenvolver, né? E isso atrasa o nosso país. Então, se as pessoas não entenderem a complexidade e a profundidade desse racismo estrutural que está presente no Brasil, não há jeito de consertar não só o racismo na sociedade, como dentro do futebol e do jornalismo esportivo. O que acontece na nossa sociedade é levado para o esporte, para o dia a dia, para o futebol, para o voleibol. A pessoa que pratica um ato de racismo no estádio de futebol, ele pratica em casa no dia a dia, ele pratica com o vizinho, ele pratica com o empregado, ele pratica com todo mundo. Então não tem como desassociar o racismo estrutural do racismo no esporte. O futebol no Brasil, ele começou sendo algo elitista. Era um esporte voltado para as classes nobres. Tanto que talvez os primeiros clubes populares, genuinamente populares, foram a Ponte Preta e o Vasco da Gama. Antigamente, no início, o futebol era um esporte de burguês. E a elite brasileira, ela é branca. O discurso dentro do futebol, ele é da meritocracia. E a meritocracia diz que não interessa a cor da pele, não interessa o gênero, não interessa a força de vontade. Mas a gente sabe que não é isso. Quando eu estava começando a carreira, fazendo estágio num clube, um diretor, hoje já falecido, ele chegou para mim e falou, estava fazendo estágio de treinador no clube, ele falou, não, treinador negro não existe no futebol. Isso não existe, não tem que ter treinador negro. Ele falou para mim. Então assim, eu poderia pegar aquilo lá e falar, nossa, eu não vou mais trabalhar com futebol, porque não é para mim. E isso acaba permeando em todas as estruturas do futebol e vai chegar no dirigente, vai chegar na presença do clube. Na época da escravidão, foi atribuído aos negros que eles não tinham condições intelectuais de produção. Ao negro foi dado a condição de servir de trabalho corporal. Então o negro era bom para o trabalho corporal. E hoje, a gente analisando o futebol, é bom para jogar futebol.
mas não é bom para estar nos cargos de comando. Tenho nas 3 primeiras divisões do futebol brasileiro um presidente negro, que é o Sebastião Arcanjo da Ponte Preta. Estou falando de 60 clubes, 59 de presidentes brancos e um presidente negro. Todos os clubes no Brasil têm problema de racismo estrutural. Todos. Afinal de contas, é quase impossível apontar um clube hoje no Brasil que tenha uma presença grande de conselheiros negros, de diretores negros. Então todos os clubes no Brasil têm esse problema. Então os torcedores precisam apontar para os seus clubes, cobrar dos seus clubes. E aí os clubes precisam promover essa diversidade. No caso do futebol, a gente não pode concordar, a imprensa não pode achar normal, desde 1971, você ter apenas 4 técnicos negros que foram campeões de Campeonato Brasileiro. Só são 4, desde 1971, 4. Pô, a gente não tem um técnico negro campeão desde 2009. Então a imprensa ela não pode concordar, por exemplo, um técnico sair do Flamengo depois de ser campeão, como é o caso do Andrade, porque a diretoria fala, é melhor a gente não ter um técnico negro, porque é muito polêmico. E a imprensa não vai falar nada. A imprensa não questiona o dirigente que falou isso. Nós temos na imprensa alguém que a gente gostaria que cada vez mais olhasse para esse racismo, denunciasse esses casos de racismo e desse voz para os atletas ou para as pessoas que denunciam racismo. A partir da crescente de denúncias e da crescente de debate, a gente percebe que jogadores estão quebrando o silenciamento no que diz respeito a denunciar casos de racismo. Então, um jogador que sofre racismo, ele vem denunciando. E isso está ocorrendo porque ele está vendo outros atletas denunciando, ele está vendo esse debate acontecer. Porque o que a gente tinha antes era os atletas dizendo que o racismo era tão normal no espaço esportivo que eles não iam denunciar, que isso já fazia parte do jogo. Hoje não. Hoje é uma minoria que pensa que racismo no futebol faz parte do jogo. Muitas vezes, quando a gente vê um caso de discriminação no estádio e que o clube vai lá rapidamente, identifica aquele agressor e pune aquele agressor, me parece muito mais uma tentativa de não ser punido, eventualmente, né, e não sofrer as consequências daquela infração da regra do jogo dentro daquele ambiente, do que propriamente combater o racismo. A FIFA hoje impôs uma regra, se acontecer casos assim, o juiz tem que parar o jogo, e se continuar, ele para o jogo, os 2 times vão para o vestiário, e em casos extremos ele tem que encerrar a partida e dar a vitória ao time que o jogador está sendo ofendido, né? Mas qual é o árbitro que vai ter coragem de fazer isso? Se lá, dentro da FIFA, dentro das instituições que ditam essas regras, não tem pessoas negras para falar sobre isso. São pessoas brancas que tomam essas decisões. E aí o que eu digo para a imprensa é, gente, percebam, jogador de futebol não quer falar sobre racismo. Não porque ele não queira, ele tem medo da represália. Então você vai exigir que esse cara aqui dentro de campo, ele tenha uma atitude também firme, né? Se o dirigente é racista, se a estrutura do futebol é racista, dependendo do que ele fala, ele não joga aqui, não joga ali, não joga lá. Não treina aqui, não treina lá. A nota triste no jogo ficou por conta, mais uma vez, de atos de racismo, desta vez de torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha. O camisa 1 santista ficou muito nervoso e chegou a discutir com os torcedores que estavam atrás do gol. Ao final da partida, a Aranha desabafou junto aos repórteres. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras
com palavras racista, preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Dói. Eu virei para ele, sim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Eu fiquei revoltado mais, primeiro com a atitude do árbitro, né, porque eu fiz o que a regra determina, comuniquei a ele, e ele não tomou uma posição. E depois o que causou a minha revolta maior, quando eu voltei para o gol, aí as manifestações pioraram, né? Foi uma espécie de comemoração, né, o não posicionamento do árbitro, e aí sim me causou muita revolta. E durante o jogo aquele dia acabou acontecendo aquela jogada, né, com o lateral esquerdo do Quilmes, né, uma dividida mais forte ali, ele veio para cima de mim, eu levantei o braço, e na sequência desse sábado veio e me chamou de negro de merda na época, foi negro de merda, e aí eu empurrei o rosto dele assim, né, aí o juiz veio, nos expulsou nós dois, aí eu saí, desci pro vestiário, né? Aí quando deu 40 minutos, né, que aí é 5 minutos para acabar, eu liguei para minha esposa, falei, vai subindo lá pro estacionamento que eu tô saindo, a gente se encontra lá, não encontra imprensa, torcedor nem nada, pega o carro e vou embora, não pego o trânsito, até chego mais cedo em casa, né. Quando eu tava subindo aquela escada, o delegado Nico vinha descendo, e aí ele falou, tu tá indo para onde? Eu falei, eu tô indo para casa, que vou chegar mais cedo em casa. Ele falou, não, tu vai ter que ir pra delegacia, que eu vou lá em cima, eu vou prender esse cidadão aí, que ele não pode vir aqui na nossa casa, no nosso país, fazer isso. Eu falei, eita, aí complicou. Assim que o juiz apita o final do jogo, a situação de De Sábato começa a se complicar. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves entra no campo e dá a ordem de prisão. Está comigo, vai até a delegacia. Que motivo? Por motivo de racismo. Racismo? Racismo. Não. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Grafite, os casos de racismo vêm crescendo no Brasil? Eu falo, não vem crescendo, sempre existiram. É que hoje a gente tem rede social, a disseminação é muito maior, é muito mais rápida, mas sempre existiu. Da maneira, do mesmo número que existe hoje, existiu já na década passada, no final dos anos 90. Só que hoje está mais explícito também, as pessoas não têm mais medo de mostrar que são racistas, né? Estava trabalhando, né, como repórter, como geralmente eu faço, pela Rádio Bandeirantes, e eu estava cobrindo o América Mineiro, que é o time adversário, no jogo com o Guarani, e quando eu já estava me deslocando para o setor de imprensa, para devolver o material, o credenciamento, eu estava caminhando ali, aí eu comecei a ouvir um grito, assim, mas muito distante. Macaco, 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 e aquilo começou a me incomodar. Algumas vezes ali, por ser um apelido pejorativo que eles usam para a torcida rival, a gente acaba ignorando e não presta muita atenção, mas aquele parecia ser diferente. Então eu tirei o fone, afastei o fone, e aí eu comecei a ouvir, você, macaco, seu lugar não é aqui. Aí quando ele fala meu nome, Júlio, seu lugar não é aqui, macaco, macaco. Isso é secular, é estrutural. Então, quando um torcedor do Guarani fala isso pro Júlio Nascimento, ele já foi ensinado, condicionado a isso. Ou seja, não se pode ter o negro numa posição de destaque, numa posição de vanguarda. Muita gente acha que o negro tem que estar ali num papel secundário e não num papel primário de ser alguém relevante. E aí, depois que eu falo, tem muita mensagem positiva, mas tem muita gente falando, pô, cara, você tá louco? Você tá achando que você tá onde? Quem disse que isso aconteceu? Quem viu? Cadê a imagem? Cadê o vídeo? Você tá querendo prejudicar o Guarani? Aí depois que você acorda morto, você não sabe por quê. Então, além de tudo, eu tinha que lidar com isso, com a ameaça de morte.
Eu nunca falei sobre isso para ninguém, mas por medo. Ter provas, porque isso já é comum no Brasil, é histórico, né? Todo mundo que se posiciona contra o racismo, que resolve denunciar, mesmo com provas, ele é colocado como agitador, né? Como oportunista. Então eu sabia que se não tivesse provas, eu poderia me complicar muito. Tive muita crítica também por parte de pessoas oportunistas no ato. Eu até lembro até hoje do Aguinaldo Timóteo, né? Que inclusive é negro também, né? Ele foi na TV e falou: como é que o grafite quer falar de racismo se ele tem uma esposa branca, né? Uma esposa loira, né? Muita gente acha que o racismo é uma brincadeira. É um posicionamento que você quer ter contra alguém. Não é. É uma coisa séria. Eu nunca brincaria com isso. Eu não ia me expor, não ia expor as pessoas, o clube, a minha profissão, meu trabalho, não ia expor isso. O combate ao racismo, ele é como um quebra-cabeça. É como um quebra-cabeça, aquele que você comprava na loja de brinquedos de 500 peças, de 1000 peças. Para que o combate seja efetivo e completo, você precisa encaixar cada pecinha. E cada pecinha está em cada um de nós. Se nós não estivermos dispostos a irmos lá, naquele tabuleiro contra o racismo e colocar a nossa pecinha para se encaixar e fazer um instrumento de combate a essa mazela social, nada vai avançar, nada vai mudar e, principalmente, o Brasil vai continuar sendo um país excludente, racista, machista, homofóbico e injusto. Não adianta você, colocar o hashtag Vidas Negras Importam e no dia seguinte você esquecer aquilo. Então tem que valorizar o trabalho de todo mundo, todos os dias, sempre que der. O trabalho do Tiãozinho, o trabalho do Roger Machado, o trabalho do Luxemburgo, o trabalho das pessoas que estão lutando por mais espaço, por mais reconhecimento. Essas coisas são importantes também, não só em dias e datas específicas, mas também na nossa rotina, né? A história da Ponte ela é bem rica, né, em idas e vindas, né? O clube ele tem um contexto de direção, de gestão, de início dentro do bairro da Ponte Preta. A história do bairro da Ponte Preta surge na metade do século XIX. Com a chegada da ferrovia em 11 de agosto de 1872, eles perderam essa passagem de carroças, etc., por causa do leito do trem. Depois de 2 abaixos assinados dos moradores, constroem uma ponte de madeira enegrecida com asfalto e piche, né, que os moradores começam a dar o nome de Ponte Preta. E de bairro do Morrinho vira bairro da Ponte Preta. Ponte Preta surgiu num dos períodos mais racistas do Brasil, né, onde era bem declarado mesmo. Então era um período muito complicado, onde não existiam leis que garantisse e segurasse o mínimo de dignidade para o cidadão negro, né? Então eles eram proibidos de entrar em clubes. E aí a Ponte Preta surge com os operários, com a classe operária, construindo o seu estádio, construindo a sua história. A Ponte ela é a primeira democracia racial, não só por conta desse gesto, já dentro de um processo escravocrata, nós temos pessoas que trouxeram ou que permitiram a participação de um negro no futebol, lá em 1900. Miguel do Carmo foi o primeiro jogador, né, negro da história da Ponte, da história do futebol brasileiro, atuando no primeiro time da Ponte, que vai de 1900 a 1908, e a torcida da Ponte acompanhava o time e começaram a ser apelidados de macacos, porque grande parte, né, eram afro-brasileiros, mas também tinham brancos, mas era um grupo diverso, né, etnicamente, racialmente, e por conta do preconceito da época, do racismo da época, começaram a ser chamados de macacos, e o clube, vamos dizer, assimila isso, né? Quer dizer, ao invés de rechaçar, assimila o macaco, a macaca como seu mascote. Então não faz sentido um clube que a maioria da sua torcida é pobre, negra, ter uma diretoria totalmente elitista, apartheid, descolada do mundo real das pessoas. Então a gente montou uma diretoria plural, democrática. Traz para a sociedade uma ideia de igualdade, né? E muito mais do que isso, você traz para a sociedade uma mensagem de repaginação de uma história sombria. E o importante é isso, essa mensagem de igualdade, né?
que, independente, que os cargos de direção no futebol ou em qualquer outro segmento podem ser ocupados independentemente de raça e etnia. Aqui na Ponte, graças a Deus, nós temos dois, né? Temos o Sebastião Moreira Arcanjo, que é o presidente da diretoria executiva, e eu que estou presidente do Conselho Deliberativo. Então são os dois primeiros negros, tanto na presidência da executiva como na presidência do Conselho. Mas nós estamos falando de um clube de futebol de 120 anos. Isso retrata tudo o que ocorreu nesse período, não só na sociedade num todo, mas até aqui na Ponte Preta, que tem essa característica de democracia racial. Então, como o futebol também faz parte da sociedade, ele não se exclui da sociedade, ele também, né, passa por esse momento constante de lutas. Então, talvez chegou esse momento, embora vários afrodescendentes tivessem feito parte de várias diretorias, nunca chegou a presidente, e agora com o Tiãozinho chega. Eu chego na Ponte Preta pela arquibancada, né? Eu acho que contribuiu para isso uma aproximação na época que eu era vereador, porque eu queria fazer um projeto de lei para homenagear a Ponte Preta. Eu não queria fazer isso sem consultar os dirigentes, sem falar com as torcidas, não fazer negócio de cima para baixo, autoritário, achando que eu estava tendo uma ideia espetacular. Eu queria testar essa ideia, e para testar essa ideia eu vim conversar com as pessoas. Então eu vim para Ponte Preta nessa perspectiva e virei presidente porque eu estava de transição também na empresa que eu trabalho e não tinha tempo, minha família não queria também que eu assumisse a presidência da Ponte Preta. Então fiquei como primeiro vice. Aí com a renúncia do Abdala eu assumi a condição de presidente da Ponte Preta. O Tiãozinho é um pioneiro. Então o mais importante de tudo é que ele está abrindo portas. Ele está abrindo portas. E eu torço para que ele faça um bom trabalho. Torço mesmo. Para que ele, quando ele termina o mandato dele, eu fui bem. Para mostrar que a gente tem a mesma chance de ocupar um cargo importante e executar bem esse cargo. Porque as pessoas duvidam disso. Qual que era o meu papel na história da Ponte Preta? Eu não podia ser um presidente que passou aqui e não tocou na ferida. Entendeu? Eu tinha que colocar o dedo, a mão, o pé, a cabeça, o corpo e a alma nas feridas da estrutura do racismo no futebol. E tinha que trazer debate aqui para dentro da Ponte Preta. Porque negar a existência do racismo é negar a existência da própria Ponte Preta. A Ponte Preta, ao reivindicar isso, né, como um clube que promoveu a inclusão, a primeira inclusão, que ninguém teve que passar pó de arroz aqui para jogar bola, né, ela está sendo, do ponto de vista pedagógico, está passando uma mensagem para esses milhares de amantes do futebol brasileiro, para a gente não precisar sofrer tudo o que eles sofreram, ou que a minha geração enfrentou. Nós estamos entregando o bastão num outro patamar de luta, de combate, de resistência. Como diria Bob Marley, que ele fala assim, minha música vai, como o oceano, vai invadir todas as terras, né, no planeta. Que essas ideias contra o ódio, contra a intolerância, contra o racismo, seja quem for o porta-voz dela, né, elas possam continuar cobrindo a Terra como o oceano cobre o nosso planeta. Em um esporte cheio de estrelas negras a cintilar, Pelé, Drogba, Mbappé, Mané, Pogba. Incrivelmente bizarro que o racismo tem espaço impunemente. Saia safo, racistinha do pedaço. Gestos preconceituosos são mais que frequentes, e as federações insistentes em não punir corretamente, às vezes punem até mesmo quem foi vítima do ataque. Em 2020 eu vim te convocar a gritar: pare! Combater esse racismo é obrigação. Preconceito sem sentido, basta de opressão. Precisamos nos unir, a luta não é mimimi. Chega de racismo aqui, tem que ter fim. É tempo de se levantar, não podemos nos calar. Chega de racismo aqui, tem que ter